Bom dia. Buenos, buenos. Grande Andrew. Bom dia. Murilo, Bianca, Letícia, Iris, Brenda, Bárbara. Bom dia. Bom dia. Iris, Samuel, bom dia. Murilo, bom dia. É isso aí, galera. Deixa eu ver quem mais. Flores? Quem é Flores? Caraca, eu toda vez pergunta. É Felipe. Toda vez? Quem que é Flores, pô? Toda vez o professor pergunta. Então, eu nunca perguntei. Deixa eu perguntar a primeira e última. Quem é Flores? Felipe, pô. Te mandei mensagem lá no WhatsApp hoje. Pode Ontem. crer, pô. Hoje não, ontem. Ontem. Isso aí, cabeça. Bicho, explica pra eles aí, bicho, que você mandou mensagem pedindo a questão, bicho. Vai que você mandou mensagem de amor, assim, se declarando pra mim. Ai, meu Deus do céu, quanta besteira. Júlia, bom dia. Quem mais entrou depois? Isa, bom dia, Isa. Camilinha, bom dia. Camilinha, obrigado pela foto que você me mandou com as anotações. Bom dia. Estava muito lindo, viu? De nada. Parabéns. Babi, tempo que eu não te vejo, Babi. Tempo que eu não falo com você. Nem você comigo, pelo visto, né? Não, Babi, queria ouvir sua voz, Babi. Babi, só conversa no chat. Nossa, Babi, não tem aquela pessoa assim, vulgo antipático? Difícil falar sem microfone, Babi. Pô, Babi, só a vozinha, Babi. Babi, é lógico que você não é assim. Tô de sacanagem com você, Babi. Babi, só um bom dia, vai. Abre o microfone, só um bom dia. Aí depois eu te deixo mais um mês sem falar nada. Mas só um bom dia, Babi. No microfone. Nossa, Babi, obrigado. Big House. Olá. Tudo jóia, Big? Tudo. Tempo que eu não falo contigo também. É isso aí. Deixa eu ver quem mais. Endro, falei com Endro. Letícia, Bianca, falei com Bianca. Murilão. Show de bola. Vamos lá então, meus queridos. Sua apostilinha número 2, Matemática 5, nossa aulinha de hoje. Nós começamos ciclo trigonométrico na nossa última aula. Ok? Ciclo trigonométrico. Joia? Abre lá, por favor, apostila 2, Matemática 5, página 68. 68. Página 68. Página 68. Ok? Tudo bem, galera? Sim. Tudo. Olá. Ótimo. Ótimo. Uhum. Muito bem. Galera, seguinte. Nós hoje vamos dar prosseguimento. Deixa eu abrir aqui meu quadro branco. Quadro branco. Ok. Bom, então nós vimos aqui, vimos o ciclo trigonométrico, as características do ciclo trigonométrico, como é que eu faço para achar quantas voltas ele deu, onde ele parou, essas coisas todas. Só que hoje nós vamos começar ali da sua página de número 70, página de número 70, onde está seno, cosseno... É livro 2, Xande? Livro 2, livro 2. Livro 2, página 70. Livro 2,
Página 70, onde tem ali seno, cosseno e tangente de um arco AP. Então, Ô, tio, a gente não fez ainda nenhuma atividade disso, não, né? Ou já? não, vamos começar agora. Não, fizemos não. Ainda não, tia. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos montar o nosso quadrinho aqui. Montar o quadrinho bonitinho. Então, vamos lá. Livro 2, mate 5, página 70. Ok. Livro 2, matemática 5, página 70. Ok. Beleza. Nosso assunto de hoje fala sobre seno, cosseno e tangente de um arco. Beleza. 24. Vamos colocar hoje verdinho, verde oliva. Seno, cosseno e tangente de um arco é o título da nossa aulinha de hoje. Meus queridos, e aí nós começamos com o que nós vimos na nossa última aula, que é desenhando o nosso ciclo trigonométrico, que é uma circunferência onde... Ué, por que ela saiu toda picotada assim? Não entendi. Não, tá ok. Uma circunferência, e nessa circunferência nós temos um plano cartesiano cravado nela, passando pelo centro da circunferência. Beleza. Então tá aí, plano cartesiano com uma circunferência. Lembrando que nós vimos que no nosso ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, essa região superior direita é o nosso primeiro quadrante, superior esquerda, segundo quadrante. Oi. Xande, só tá mostrando Você tá seu... escrevendo no quadro branco? Que a gente não tá vendo. Ai, desculpa, eu não compartilhei a tela, perdão. Tá certo. Eu fiz isso na aula anterior também. Desculpa. Comecei a escrever e não mostrei nada. Agora dá pra ver. Perdão. Então tá ali, livro 2, matemática 5, página 70. Ok. O título ali é seno, cosseno e tangente de um arco. Aí eu desenhei a circunferência, o ciclo trigonométrico com o plano cartesiano. Então, repetindo, região superior esquerda, direita, primeiro quadrante, superior esquerda, segundo quadrante, inferior esquerda, terceiro quadrante e inferior direita, quarto quadrante. Beleza. Ok. E, meus queridos, nós vamos inserir alguns elementos onde não é o objetivo aqui no terceiro ano ficar demonstrando isso. A gente passou por isso lá no primeiro ano, ok? Eu vou relembrar isso aqui com vocês. Que é o seguinte, no nosso ciclo trigonométrico, esses dois eixos do nosso plano cartesiano não mais serão chamados de eixo X e eixo Y. Galera, só um segundinho. Estão precisando da minha ajuda aqui no pré. Só um segundo. Bom, vamos seguir aqui. Então, nós não chamaremos mais de eixo X e eixo Y, beleza? Eixo X e Y. A partir de agora, nós vamos chamar de eixo dos senos e eixo dos cossenos. Então, não entra mais eixo X e eixo Y. Então, agora, o eixo X é onde nós calcularemos os nossos cossenos. Então, ele será chamado de eixo dos cossenos. E o eixo Y é onde nós calcularemos os nossos senos. Vou escrever isso aí, relaxa.
Ok? Então, o eixo horizontal. Horizontal é onde ficam as nossas abscissas. Abscissas. O eixo horizontal, assim que é, abscissas. O eixo horizontal será chamado de eixo dos cossenos. Então, onde nós calcularemos os nossos cossenos. Beleza? Eixo horizontal, hein? O eixo que está deitadinho. 20. Ótimo. Então, deixa eu mudar de cor. Nossa, Deus, caguei tudo aqui, mas eu vou consertar. Relaxa. Pretinho. Só que esse cara aqui eu destaco. Eixo horizontal eu destaco. E cossenos eu destaco também. Ótimo. Então, os cossenos serão calculados no eixo horizontal. E algo muito semelhante acontecerá no eixo vertical. O eixo vertical, onde estão as nossas ordenadas, será chamado de eixo dos senos. Então, o eixo será chamado de... Deixa eu passar isso aqui para outra linha. Ótimo. Esse cara aqui em laranja. Este camarada aqui em roxinho. E este outro também em roxinho. Beleza. Então, o eixo vertical será chamado eixo dos senos. Beleza. Até para que você talvez não se esqueça disso, você tem dois eixos, um que está deitado, outro que está em pé. Quem está deitado está com sono, cosseno. E quem está em pé está sem sono. Ok? Deitado, com sono. Em pé, sem sono. Senos e cossenos. Beleza? Só que isso traz para a gente algumas consequências, que são, primeira, tabela de sinais do seno e do cosseno. Então, tabela de sinais. Então, sabendo que o eixo X é onde se calcula os cossenos e que o eixo Y é onde se calculam os senos, nós vamos agora chegar a uma conclusão. Essa tabela aqui, eu não quero que você decore essa tabela, pelo amor de Deus. Eu quero que você entenda essa tabela. E essa tabela vai ser construída da seguinte maneira. Bom, vou pegar essa tabelinha e dividir em 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. Ok. E vou pegar essa tabelinha e dividir em 5 colunas. Vou colocar isso aqui. Depois eu vou dividir esta ao meio. Depois eu posso tirar salvar isso como imagem e mandar para vocês no grupo, tá? Então, relaxa. Beleza. Tá aqui. Ficou muito bonitinho, mas está valendo. Então, meus queridos, vamos lá. Sai isso aqui. Beleza. Isso aqui não me interessa. Bom, essa tabelinha nós vamos preencher da seguinte maneira. Primeiro, eu vou colocar aqui em cima os nossos 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aqui nós vamos colocar seno e cosseno.
Beleza. Me acompanhe como é que nós vamos preencher essa tabela. Meus queridos, se o seno é o eixo vertical, eixo que a gente chamava de eixo Y, não se esqueça que o eixo vertical, ele é positivo na parte de cima e negativo na parte de baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for calcular um seno, ok? Seno de alguém, se esse ângulo estiver localizado nos dois primeiros quadrantes, ou seja, na parte de cima, então o meu seno vai ter resultado positivo. Se eu for calcular o seno de alguém que esteja no terceiro ou no quarto quadrante, ou seja, na parte de baixo, então o meu seno tem sinal negativo. Então, pelo fato do seno ser calculado no eixo Y, ele é positivo para quem está em cima, no primeiro e no segundo quadrante. Positivo em cima. E o seno eixo Y negativo embaixo, onde estão terceiro e quarto quadrantes. Entendido isso? Ok? Sim, ok. Agora, cosseno. Cosseno é eixo X, horizontal. Nós sabemos que no eixo X, os valores positivos ficam à direita e os valores negativos ficam à esquerda. Bom, e se na direita é positivo, à direita ficam os quadrantes primeiro e quarto. Então, o cosseno ele é positivo nos quadrantes que estão do lado direito, primeiro e quarto. E o cosseno é negativo nos quadrantes que estão à esquerda, segundo e terceiro. Ok? Meus queridos, aqui vai a primeira dica nossa. Vocês agora vão fazer questões objetivas apenas, ou na grande maioria. Não sei se alguém vai fazer algum vestibular que tenha prova discursiva, mas, no geral, questões objetivas. Questões objetivas que envolvem trigonometria, a primeira coisa que você tem que analisar é o sinal. Você não vai fazer cálculo nenhum. Você vai analisar qual é o sinal daquilo que você quer calcular. Por quê? Identificou, apareceu na questão, precisa calcular o seno de 2.280 graus. Ok. Primeira coisa que você vai se preocupar é o sinal daquilo ali, e não é negativo. Lá nas alternativas, quem for positivo, você joga fora. Por quê? Vai ficar só com aquelas respostas que tem o sinal que você analisou. É assim que começa a fazer questões de trigonometria que envolvam senos, cossenos e tangentes. Começa sempre pelo sinal, porque esse sinal elimina algumas alternativas. Até se a gente precisar chutar depois, a gente faz um chute coerente. Beleza? Então, esse cara é importante e é simples analisar. Basta lembrar que seno é eixo Y, em pé, cosseno, eixo X, deitado. Ok? Beleza. E, depois da tabela de sinais, entra a nossa próxima análise, que vou botar a tabela também. Tabela de redução dos arcos. Tabela de redução dos arcos. Não é bem uma tabela, mas vou colocar dessa maneira. Tabela de redução dos arcos. Na verdade, não é uma tabela, vai ser uma circunferência. Então, vamos lá. Ok. Vou botar isso aqui e o nosso plano cartesiano. Beleza. Meus queridos, depois que você fizer a análise do sinal, você vai agora precisar fazer o que a gente chama de redução. Reduzir o arco. E reduzir significa usar as seguintes regrinhas. Se por acaso você for calcular o seno, cosseno ou tangente de um arco que está no primeiro quadrante, você não vai precisar fazer nada a não ser lembrar daqueles ângulos principais. Não se esqueça que o 30, 45 e o 60 estão no primeiro quadrante. E são esses os arcos que a gente vai usar sempre. Então,
Esses 3 arcos, a gente tem que saber o valor deles de cabeça. Isso é necessário. Agora, se aparecerem arcos no segundo, terceiro ou quarto quadrante, a gente não é obrigado a saber essa tabela. Mas a gente usa 3 regrinhas que são fundamentais para nós. Então, a primeira regrinha é: se por acaso você encontrar um arco que está localizado no segundo quadrante, então, meus queridos, você vai ter que usar a seguinte regrinha. Você vai ver o quanto falta para o seu arco chegar em 180 graus. Te explico já já. Então, se por acaso você se deparar com um arco que está localizado no segundo quadrante, então você vai ter que usar essa regrinha de redução. Você vai ter que ver o quanto falta para o seu arco chegar em 180. Exemplo. Suponha que apareça para você calcular, por exemplo, um seno de 120 graus. Seno de 120 graus. Então, qual é o procedimento? Primeira coisa que você vai fazer é, bom, se eu quero o seno de 120, eu vou localizar em que quadrante esse cara está. Foi a nossa aula da semana passada. 120 graus está no segundo quadrante. Ponto. Aí vem a nossa aula de hoje. Bom, sabendo que eu quero calcular o seno, e o seno é eixo vertical, então é positivo para quem está em cima, negativo para quem está embaixo. Como eu estou no segundo quadrante está em cima, então meu seno no segundo quadrante vai ter resultado positivo. Então você ia lá nas alternativas e ia verificar o seguinte: bom, se eu quero calcular seno de 120, resultado é positivo, quem for negativo já não é a resposta correta. Você já elimina. Ponto. Agora, eu sei que é positivo, mas como é que eu calculo esse cara? Aí sim você vai para essa tabela de redução. Bom, eu não sei calcular o seno de 120, mas eu sei que todos os arcos que estiverem no segundo quadrante, eles precisam ser reduzidos. E para ser reduzidos, a regra para quem está no segundo quadrante é ver o quanto falta para o meu arco chegar em 180. Se eu tenho 120, faltam 60 graus. Então, esse cara eu sei calcular. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 é mais raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, apareceu um arco, isso serve para o seno, para o cosseno, para a tangente, para secante, cossecante, não importa. Arco que está no segundo quadrante, você tem que ver sempre o quanto falta para ele atingir 180 graus. Beleza. Regrinha para quem agora está no terceiro quadrante. Você vai ver o quanto que o seu arco passa de 180 graus. Então, quanto que ele passou de 180 graus? Essa é a regrinha para todos os arcos que estiverem localizados no terceiro quadrante. Quanto que o seu arco passa de 180 graus? Exemplo B. Suponha que eu queira o cosseno de 225 graus, por exemplo. Primeira coisa que se faz é, bom, 225 está no terceiro quadrante. Ok. Cosseno é eixo horizontal, x, negativo atrás, positivo à frente. Como eu estou no terceiro quadrante, eu estou na parte negativa do cosseno. Então, a resposta já é menos. Você vai nas alternativas e elimina quem for mais. Só que nós ainda não sabemos calcular o cosseno de 225. Então, para isso, nossa próxima etapa é reduzir esse ângulo.
E reduzir alguém que está no terceiro quadrante é usar a regrinha de ver o quanto que ele passa de 180. Ele passou quanto de 180, gente? Passou? Quanto? 45? 45. Beleza. E você sabe da sua tabelinha quem é cosseno de 45, embora o resultado seja negativo. Quem é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Então, tio, o resultado de cosseno de 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, quem está no terceiro quadrante usa a regra do que passa de 180. E, finalmente, a regrinha do... Xande, você mutou. Desculpa. Me ouviu? Sim. Obrigado. Valeu. O que eu estou fazendo aqui agora? Ah, tá. Peraí. Ok. Então, regrinha do quarto quadrante. Você vai ver o quanto falta para o seu ângulo chegar em 360 graus. Essa é a regrinha de quem está localizado no quarto quadrante. O quanto falta para atingir 360 graus. O primeiro quadrante fica vazio mesmo. O primeiro quadrante você não precisa fazer nada. Só calcular o arco que você quer. Exemplo C. Suponha que agora você precise de uma tangente. Aliás, tangente não. Daqui a pouco eu falo da tangente. Eu quero seno de 300 graus. Bom, 300 graus está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Beleza. Seno, eixo vertical, seno negativo para quem está embaixo. E o quarto quadrante está embaixo. Então, ele é menos. Só que eu não sei calcular seno de 300, porque eu ainda preciso reduzir. E para reduzir alguém que está no quarto quadrante é ver o quanto falta para 360. Falta é negativo e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, é o que nós faremos para os ângulos que estiverem dentro do nosso ciclo trigonométrico. Até então, a gente trabalhava só com ângulos do triângulo, 30, 45 e 60. Agora, a gente amplia isso daí para outros ângulos localizados no segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Ok. Xande, você está escrevendo no quadro branco? Porque não dá para ver. Não estão enxergando o quadro branco? Então, era Foi antes antes. daquela hora. Ah, tá. Desculpa. Beleza. Show de bola. Beleza. Agora, meus queridos, deixa eu só aumentar aqui, aliás, acrescentar o último elementozinho nosso. Ou melhor, os dois últimos, que são os nossos arcos notáveis. Arcos notáveis. Tá? Ô, Xande, Oi, tio. e se o valor que der na hora de reduzir não for nem 30, nem 45, nem 60? Aham. O que você faz? Beleza, tio. Por enquanto, nesse início, nós vamos cair em um desses. Depois, em capítulos mais adiante, nós vamos ver um capítulo chamado de transformações trigonométricas. Se cair em um ângulo que não seja exatamente esse que você falou, a gente tem algumas formas de chegar nesses ângulos, mas ainda assim utilizando 30, 45 e 60. Mas, por enquanto, esses caras aí, Tá. por enquanto. Beleza. Embora seja muito raro em questões objetivas trabalhar com arcos que não sejam esses daí. O que pode acontecer é o que eu vou falar agora, inclusive.
nós vamos colocar alguns ângulos além do 30, 45 e 60, arcos notáveis, mas são ângulos pensados de forma muito coerente. Então, vem comigo aqui no seguinte. Vou montar outra tabelinha. E nessa tabelinha eu vou colocar aqui 3 linhas de novo. 3 linhas. Uma. Tem alguém falando comigo? Será? Deixa eu ver o chat. Já vou ver, hein? Relaxa. Ah, não, só presença. Beleza. Beleza. Essa tabelinha. Vou colocar aqui uma coluna. Uma coluninha. Beleza. E depois eu preciso 0, 30, 45, 60, 90, 180, 7. Dividir isso aqui em 7 partes. Espero que consiga 7. 1, 2, 3, 4, 5, até sobrar espaço. 5, 6. Bom que então eu consigo 8. Beleza. Ótimo. Eu quero jogar esse cara lá para o outro lado. Ih, o que eu fiz aqui, meu Deus? Isso aqui. Não. Isso aqui. Isso. Joguei para o outro lado. Bom, meus queridos. Agora nós vamos preencher isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu tirar esse cara. E eu quero agora o rosinha. Esse cara aqui. Opa. Esse cara aqui não me interessa. Aqui, novamente, eu vou trabalhar com senos e cossenos. Só que agora, gente, arcos notáveis. Notáveis quer dizer os principais arcos. Nós sabemos trabalhar até o momento com 30, 45 e 60. Só que nós vamos incluir agora alguns outros arcos que são arcos importantes e que não estão em nenhum dos quadrantes. Por exemplo, nessa posição, eu não estou nem no primeiro nem no quarto quadrante, eu estou entre os dois. Aqui é onde estão os ângulos de 0 e 360 graus. Eu vou incluir esses caras na tabela. 0 aqui no início, 360 no final. Aqui em cima, ele está entre o primeiro e o segundo. Ele não está nem no primeiro nem no segundo. Está entre os dois. É onde está o arco de 90 graus. Vou colocar ele aqui em ordem crescente. Depois, onde está o ângulo de 180 graus entre o segundo e o terceiro. 180 graus. E, por fim, aqui embaixo, onde está o arco de 270 graus entre o terceiro e o quarto quadrante. Esses, então, meus queridos, são os nossos principais ângulos. Será muito, mas muito raro mesmo aparecer algum ângulo que não seja esse que está nessa tabela. Você, aliás, nós já sabemos os valores do seno e cosseno de 3 desses ângulos, os principais. Vou colocar aqui em verdinho. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ficou apertadinho, mas dá para ver. Cosseno é o inverso. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e meio. Agora eu preciso saber como chegar nesses outros caras e é o nosso objetivo final da aulinha de hoje. Para isso, meus queridos, me acompanhem na seguinte análise. Nós vimos na aula passada que o círculo trigonométrico é uma circunferência onde o raio mede quanto? Você lembra? O tamanho do raio do círculo trigonométrico? 1. Uhum. Murilo, o quê? Qualquer coisa. 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, 1 palmo, uma passada. O raio tem que medir 1.
Então, Murilo, o que eu quero agora é o seguinte. Esquece, por enquanto, a circunferência, ok? Fica só com o plano cartesiano. E eu quero agora achar as coordenadas desses pontos. Eu sei que aqui na origem, as coordenadas desse ponto é 0 e 0. X igual a 0, y igual a 0. Murilo, se o raio é 1 e eu caminhar aqui para a direita, caminhei para a direita, parei neste ponto. Quais são as duas coordenadas deste ponto, Murilo? 1 e Caminhei para a 0. direita. Você se deslocou somente no eixo X. Você se deslocou uma unidade para a direita. Então, seu X passou a ser 1. Mas você não se deslocou no eixo Y. Seu eixo Y permanece o que era antes, 0. 1 e 0. Murilo, agora você saiu da origem, 0 e 0, e se deslocou apenas no eixo Y, para cima. Ok? 0 e 1. Isso. Então, seu eixo X permaneceu 0. Agora, o eixo Y, você subiu uma unidade. E lembra que para cima é positivo. Murilo, agora você saiu da origem 0, 0 e se deslocou para trás no eixo X apenas. Menos 1 e 0. Ótimo. Você se deslocou uma unidade, só que na parte negativa, menos 1. Só que no eixo Y você permaneceu o mesmo, menos 1 e 0. Agora, saiu da origem e veio para baixo. 0 e menos 1. No eixo X você não se mexeu, 0. Só que no eixo Y você desceu uma unidade, 0 e menos 1. Meninos e meninas, entenderam como nós chegamos nessas 4 coordenadas desses pontos? Sim. Ótimo. Se você entendeu chegar nessas 4 coordenadas, então preencher a sua tabelinha vai ser muito simples. Por quê? Nós vimos que no eixo horizontal, que é onde era o eixo X, é onde estão os cossenos. Então, meus queridos, quando você acha as coordenadas de um ponto, você está achando os valores de X e Y. Então, se X horizontal é onde está o cosseno, então, galera, vou olhar aqui somente as coordenadas X. No ângulo de 0 e 360, a coordenada X vale 1 e a coordenada X é cosseno. Então, para o 0 e para o 360, o cosseno vale 1. No ângulo de 90, as coordenadas são 0 e 1, só que o cosseno é só a coordenada X. Então, o cosseno de 90 é 0. 180, as coordenadas são menos 1 e 0, só que o cosseno me interessa só a coordenada X. Então, cosseno de 180, menos 1. E em 270, aqui embaixo, a coordenada X vale 0. Então, cosseno é igual a 0. Então, é assim que se preenche a tabela. Tem aqueles 3 ângulos principais e nesses 4 pontos que não estão em nenhum dos quadrantes, a gente encontra as coordenadas deles. Lembra que a coordenada X é cosseno, a coordenada Y é seno. Agora vamos para o seno. Se o seno é a coordenada Y, onde está o 0 e o 360, a coordenada Y é 0. Então, é o valor do seno. No 0 e no 360. Lá no 90 graus, coordenada Y, seno, vale 1. Então, seno de 90, 1. 180 graus, a coordenada Y vale 0. Então, seno de 180, 0. E no 270, a coordenada Y vale menos 1. Seno de 270, menos 1. Então, é assim que nós preenchemos a tabelinha com os nossos principais ângulos. Então, eu me arrisco a dizer para vocês que, como nós não temos mais provas discursivas, nas discursivas era muito comum aparecerem outros ângulos. Nas objetivas, são esses os ângulos que vão aparecer para a gente. Não aparecerão outros. Será muito raro, eu me arrisco a dizer para vocês que não vai aparecer nenhum ângulo diferente desses. Beleza? Então, são esses que nós vamos trabalhar. Eu vou salvar esse negócio aqui e vou enviar no grupo de vocês essas anotações, caso alguém queira. Beleza?
Então, eu vou salvar aqui com o nome de mate 5. Mate 5. Que capítulo é esse mesmo? Capítulo 5. Tem certeza? Capítulo 5. Sim, é a primeira aula Mate de divisão. 5, capítulo 5. Seno, cosseno e tangente. Aliás, tangente a gente não viu, então eu vou botar só seno e cosseno. Na próxima aula a gente comenta sobre a tangente, que é muito simples e é, na verdade, a mesma coisa. Beleza. Meus queridos, acho que é no nosso horário, 10h44, é isso mesmo, por aí, né? Só segura um instantinho, deixa eu só copiar essa lista de presença de vocês aqui. Segura aí que se não der certo, vocês escrevem de novo, hein? Pera lá. Tururu. Ctrl V. Beleza, então aqui é do terceiro ano. Ctrl C. Ctrl V. Lista de presença, CCR 14/5, terceiro ano. Beleza, deu tudo certo? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Na nossa próxima aulinha amanhã. Amanhã tem outra aulinha. A gente vai fazer exercícios sobre esse capítulo e acrescentar a tangente. E já, daqui a alguns segundos, eu mando para vocês essa imagem das anotações da aula de hoje. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Falou, Obrigadão. Tchau.